Fala galera, vou aqui comentar mais uma partida. Dessa vez é uma partida que eu joguei com a Nicole, tá? Então vou comentar aqui algumas coisas para que você possa melhorar, Nicole, e também para que os outros educandos também possam visualizar as possibilidades que temos em uma partida de xadrez, certo? Então vamos começar aqui. A Nicole começou. Opa, deixa eu botar aqui do início. Começou com peão dama, tá? Eu comecei com minha Carol Candy sempre. E aqui já vai uma jogada que eu vou criticar um pouco. Não por ser uma jogada ruim, mas tem outras jogadas melhores. Por quê? Por que eu falo isso? Você colocou o bispo numa casa em que ele só tem essa diagonal. Ele não tem essa diagonal aqui porque ela está bloqueada pelo próprio peão. Então, uma jogada melhor. Além disso, né? Eu esqueci de comentar. Além disso, tem esse peão aqui, que ele fica travado. Eu não consigo mexer esse peão, porque o bispo está impedindo. Então, ó, uma casa que eu sugiro que seja melhor para o bispo seria ou em F, F4 ou G5 no caso, né? Embora G5 pode fazer com que o adversário faça com que sua peça recue um pouco. O que não tem problema, tá? Ficar aqui nesse canto não tem problema. Vamos voltar aqui para a jogada que você jogou. Então acaba limitando o bispo, tá? Eu joguei aqui continuando a Carol Khan. Opa, avancei demais, perdão. Então aqui eu... Ó, você vê como eu movimento meu bispo. Você movimentou seu cavalo, muito bem, uma casa muito boa para o cavalo. E eu já trouxe meu bispo pro jogo. Ó, pressionando já esse ponto aqui, tá? Então, vamos prosseguir, ó. Essa jogada aqui não é uma jogada assim que vai trazer muita qualidade para o jogo, tá? Então, algo que eu sugeriria que você fizesse seria ou trazendo o cavalo para cá, para poder já ir tirando as peças maiores, ou então fianquetar aqui, ó, levar esse peão à frente, esse peão aqui do meio, para que depois você possa trazer o bispo aqui para o canto e rocar, tá? Então, acho que seriam jogadas melhores. E se você fizesse isso aqui, você também poderia, tipo, além de fianquetar e rocar, depois trazer o cavalo, ou para cá, ou para cá, e depois tirar a dama para conectar as torres, certo? Vamos lá. Não sei se você está acompanhando, mas vou falando aos poucos. Vou tentar ser um pouco mais devagar. Acho que eu expliquei muita coisa agora. Vamos lá. Fiz esse movimento, provavelmente pensando na torre, mas vamos deixar sempre, assim, não sempre, né? Mas vamos pensar sempre em tentar manter a defesa aqui boa para que o rei possa rocar pequeno. O roque pequeno acaba sendo muito bom, muito melhor do que o roque grande em certas situações. Então aí eu que já fui pressionando, né? E você pegou o meu peão, beleza? Eu coloquei o cavalo impedindo o avanço do peão. E aqui você trouxe o cavalo para o canto, tá? Uma coisa que o Rafael Chess fala muito é: cavalo no canto sempre traz desencanto. Então, vamos tentar evitar sair com o cavalo logo no início do jogo, para que não ocorra umas situações bem desagradáveis. Tipo, eu comecei depois a avançar muito aqui, para que eu pudesse fechar esse cavalo. Tá, vamos lá. Prosseguir aqui com esse peão. Você avançou o cavalo, pressionando o peão, pressionando o bispo. E também ofertando a troca, né? Dos cavalos. Então eu aqui troquei, aceitei a troca. Você recuperou com o peão. E foi uma jogada muito boa, até porque você segurou o avanço desse meu outro peão aqui. Beleza? Então eu trouxe meu cavalo para o jogo, atacando essas três casas, né? Essas quatro casas, na verdade. Tem essa aqui também. Mas ó, pensando aqui no centro do jogo, tá? Essas duas casas. E aqui você avançou esse peão. O que, assim, é uma jogada mais ou menos, tá? O que eu faria aqui? Vamos ver. Talvez avançando esse peão aqui seria melhor. Porque você teria essa abertura aqui para o bispo, tá? Olha o raio de ataque desse bispo aqui, né? Se você tivesse feito esse peão, movido esse peão. Enquanto aqui você está travando ainda mais o peão, o bispo, perdão. O bispo. E aí, para movimentar esse bispo, eu preferiria trocar pelo cavalo, né? Eu daria o bispo em troca do cavalo. Por quê? Porque esse bispo aqui não tá jogando muito, ó. A única casa que ele tá segurando é essa e essa.
tá? Então, ele acaba não jogando muito aqui, ele tá meio preso por conta desses dois peões aqui, tá? Prosseguindo, eu tirei a dama, ó, já pensando em rocar grande, tá? Já pensando em rocar grande aqui com o rei. E você também tirou a dama, o que eu achei muito bom. Você pensou no roque, tá? Aqui eu troquei, né? Eu tinha tirado minha dama aqui para que quando eu fosse pegar com o bispo e você pegasse de volta, ó, a gente acabar nessa posição aqui com minha dama, ó. Não tá assim tão atacante, mas já tá, ó, já tá pressionando aqui. Se eu trouxesse o cavalo para cá, por exemplo, ó, vamos imaginar. O cavalo tá aqui, eu vou fazer qualquer um movimento besta aqui só pra você ver. Ó, aqui eu já tô perto de um checkmate. Por quê? Porque se, ó, se eu movimentar aqui, ó, já é um cheque. Você tem essa casa aqui ainda. Mas ainda assim o seu rei fica muito vulnerável. Beleza? Voltando aqui. Ó, então aqui, ao invés de você pegar aqui a minha troca, você fez o rock. Eu roquei também, né? Aproveitei. Eu poderia ter rocado grande, tá? Que ia acabar aqui ficando bom ataque também. Só que o que acontece? Por que eu não roquei grande? Porque aqui só tem dois peões para proteger o meu rei. Enquanto aqui ó, tem um, dois, três, quatro, cinco peões. Então o roque pequeno acaba sendo mais favorável para mim. Porque o meu rei fica mais escondido, tá? Então foi por isso que eu roquei grande. Roquei pequeno, perdão. Aqui você trouxe o rei para cá, para essa casa, para segurar esse peão. Gostei dessa jogada, tá? Uma jogada muito boa. E aqui eu trouxe o cavalo para o jogo, tá? E aqui você tomou o meu cavalo. Você acha que foi vantagem? Ó, eu podia pegar de peão, podia pegar de bispo. Mas eu resolvi deixar... É, não, eu peguei na verdade. Pensei que tinha deixado passar. Então aqui eu peguei, dando um cheque, tá? Então, olha isso é vantagem. A dama vale 10 pontos. Enquanto o cavalo vale 3. Então, você está dando 10 pontos em troca de 3 pontos. Ficando 7 pontos a menos do que eu. Então, é uma troca que acaba não sendo muito favorável, sabe? Agora sim, eu poderia ter pego sua dama aqui no bispo, tá? Mas eu não peguei. Então, eu avancei o cavalo e você deu a dama em troca do cavalo. Eu não pude negar essa troca, né? Então, a gente prosseguiu aqui. Eu resolvi avançar esse flanco aqui de peões, tá? Para fazer com que você saísse, quebrasse essa estrutura de peões aqui, tá? Então aqui eu avancei e você me deu o peão, tá? Porque se eu tomasse, você só tinha o cavalo para tomar. Você não ia dar o cavalo em troca do peão, né? Ó, não ia ser muito vantajoso. Então aqui eu ignorei, né, a sua oferta e só avancei o peão mesmo, atacando o seu cavalo. Aí vamos lá. Você movimentou o cavalo, pressionando minha dama. Eu dei um toque no seu cavalo para ver o que você fazia, né? Eu pensei que você ia capturar minha dama. Eu até deixei, né? Para ver se equilibrava mais o jogo. Eu poderia capturar direto, sem ainda atacar aqui a minha torre, fazendo com que eu tivesse que tirar. Aí qualquer coisa, né? Enfim, você ia perder esse cavalo. Não, na verdade não ia perder o cavalo. Você podia ir aqui, capturar esse peão, tá? Então, se eu voltasse, você podia voltar. Ou então simplesmente capturar meu bispo. Então nessa, você ganhou quantas peças? Ganhou a dama, ganhou o peão e ainda pegou um bispo, né? Se fosse pegar o bispo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a posição que você estava. Então eu avancei o peão, pressionando o cavalo, e você me deu o cavalo. Porque eu podia pegar aqui tanto de bispo, tanto de torre, tanto de dama. Mas eu escolhi não tomar, avancei de novo. Aí você aqui capturou o meu peão, né? Trocou, ofertou a troca, mas eu deixei, tá? E continuei avançando o peão, porque eu queria pressionar aqui a ala do rei, tá? A ala que seu rei estava. Então você avançou aqui de novo. Eu avancei de novo, você capturou. Fizemos a troca. Depois você pegou o meu bispo. Eu não peguei o seu bispo, ó. Você vê que eu poderia pegar.
mas eu não peguei. Eu dei um cheque primeiro. E aqui eu não podia capturar o seu bispo. Por quê? Porque a torre estava protegendo o seu bispo. Então, caso eu capturasse, era só você capturar de volta e ainda de quebra ia ameaçar o meu bispo, tá? Mas se você pegasse meu bispo, eu pegava seu cavalo e ficava igual, né? E no caso aqui, ainda assim, você está na vantagem. Por quê? Você está com 5 peões, 2 torres e um bispo. Eu estou com 4 peões e 2 torres somente. Não estou com bispo nenhum. Então, vamos lá. Ó, eu não tomei para não perder a dama. Fui para cá, ó. Aí aqui você viu que dava para você capturar, tá? Na verdade, a melhor casa que eu deveria ter ido seria essa daqui. Mas eu não fui. Acabei vacilando. É, mas tudo bem. Aí você tomou. Aí eu ataquei o seu cavalo. E aqui eu fiquei com essa coluna inteira, né? Já que você deixou o seu cavalo aqui. Outra opção seria ou simplesmente colocar a torre aqui, segurando o cavalo. Provavelmente eu ia pressionar com o bispo, mas você poderia segurar ainda o seu cavalo, tirando esse peão aqui da frente do bispo de F. E aí você teria duas peças segurando seu cavalo, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui a posição. Eu ataquei seu cavalo, você movimentou, eu ataquei novamente. Você movimentou o cavalo, ó. Aqui eu poderia capturar, sem problema nenhum. Mas eu não capturei, eu capturei o peão, tá? Então aqui você trouxe a torre. E aqui eu não podia negar esse cheque. Opa, aconteceu um desastre. Eu não podia negar esse checkmate aqui em um lance, né, que você me permitiu fazer. Se você tivesse mantido a torre aqui, caso eu tentasse, ó, vou mostrar aqui qualquer coisa. Caso eu tentasse dar checkmate, você podia simplesmente capturar aqui, trocar tudo. Eu ia ficar só com a torre, tá? Mas aqui você me deu logo o checkmate, movimentando a torre para cá, fazendo com que ocorresse o checkmate em B1 com minha torre e o bispo, tá? Por quê? Porque aqui você não consegue movimentar o seu rei para essa casa, nem capturar a torre, porque a torre está sendo apoiada ou segurada ou protegida pelo bispo, tá? Então esse foi o jogo, assim. Eu espero que você tenha percebido aí algumas observações, tá? E assim melhorar o seu jogo.